Vamos lá. Começando a falar sobre fatores de projeto, né? Ele serve para a gente determinar a questão das demandas máximas, né? Então, por onde é que a gente começa? Vamos falar sobre o primeiro fator. Vamos falar sobre fator de demanda. O que é o fator de demanda? Nada mais é do que a relação entre a demanda máxima e a minha potência instalada. Quando eu calculo isso aí, eu posso dizer que esse fator de demanda ele apresenta a chance das cargas estarem ligadas simultaneamente num período de tempo. Porque eu estou tentando descobrir o seguinte, né? Eu estou naquele nosso exemplo, eu tenho 5.300 watts, mas só está sendo no máximo ligado a 3.300. Então eu tenho um percentual máximo de carga que vai estar ligada realmente nesse período. Vamos mostrar nosso exemplo lá? O que é que seria meu fator de demanda? O meu fator de demanda seria minha demanda máxima sobre a minha potência instalada. Demanda máxima 3.300, potência instalada 5.300. Então, o que quer dizer isso? Apenas 62% da minha carga instalada, ela de fato vai ser ligada simultaneamente, né? A chance de ser ligada, o valor de 5.300 é muito pouco. Então, qual é o meu fator de demanda de fato? Olha, 62% da sua carga que você vai ser ligada. Você somou tudo, deu 5.300, tá bom. Dimensiona a sua instalação para 62% dessa tua carga. Dimensiona para 3.300, porque essa é a sua realidade. Então a gente tem aí o primeiro fator para calcular nosso projeto, fator de demanda. Esses fatores eles nos ajudam a ter uma ideia, né, de qual seria a demanda das nossas instalações. Então, o MAMED ele dá um exemplo de fator de demanda, onde se você somar todas as potências de suas instalações, se você estiver falando de um banco, barbearia ou clube, você considere tudo que você dimensionou como a sua demanda. Mas se você estiver falando de uma escola ou de um escritório, dê uma ponderada. Então, quando você somar 12 kWh, considere todo o valor. Mas à medida que a sua potência instalada for maior que 12 kW, considere apenas 50% do que exceder esses 12 kW. Enfim, é para você dar uma ponderada à medida que a sua carga instalada aumenta, né? Sua potência instalada aumenta. Outra tabela também, né, quando você vai fazer o seu dimensionamento, as normas das concessionárias, elas dão também os fatores de demanda para que você não superdimensione a sua instalação. Então, se você for na norma de distribuição a 0023 da Neoenergia, você entra no site da CELP e vai lá procurar normas de fornecimento de energia em média tensão, você vai encontrar a tabela 8 e nessa tabela, que ela é muito maior do que isso, você vai encontrar alguns fatores, dentre eles fatores de demanda para tipos de instalações elétricas que a concessionária recomenda utilizar. Então está aqui um exemplo aqui de indústria de imobiliário. Ela pede para que você utilize o seguinte: olha, de toda a sua potência instalada, se você não tiver nenhuma referência, considere apenas 50% o seu fator de demanda. Então, se você tem aqui é, 10 kW de demanda, você considera apenas que você vai utilizar ao mesmo tempo 5 kW para fazer o seu dimensionamento. Então, são referências que a gente tem para poder tentar descobrir a nossa curva de carga. Então vamos lá. Fator de demanda é um item. Qual outro? Fator de carga. O fator de carga é a demanda média sobre a demanda máxima. Vamos falar sobre o fator de carga então, né? Então o fator de carga ele deve mostrar, né? Ele mostra como é que você está utilizando a sua energia, né? Se está usando de forma racional ou não. Se está concentrando tudo num horário só e você poderia talvez distribuir durante o dia, né? Então, voltando ao nosso gráfico lá, a gente pode calcular aí o nosso fator de carga com uma demanda média sobre a demanda máxima. Então, tem um 0,33. Um fator de carga muito baixo quer dizer que eu tenho muita carga concentrada em um pequeno intervalo de tempo. Se eu tivesse mais distribuído, eu teria um fator de carga mais alto, né? E o que é que significa esse meu fator de carga? Um elevado fator de carga, ele
me dá uma otimização nos investimentos, porque eu estou, de fato, utilizando a minha energia distribuída em todas as horas do dia, né? Então, com isso, eu tenho um aproveitamento racional e uma redução do valor de pico. Se você tiver a oportunidade de se aprofundar em eficiência energética, a gente vai ver que a nossa conta de energia de alta tensão, ela tem dois componentes, energia e demanda. Então, quanto maior a sua demanda, maior a sua conta de energia. E se você reduz o valor de pico da demanda, você reduz a sua fatura de energia. E como é que você melhora o seu fator de carga? Vamos olhar a matemática aqui. Uma coisa é elevar o consumo e reduzir a demanda. Então, se você aumentar o seu consumo, né, ligar mais cargas ao mesmo tempo e diminuir a sua demanda, você consegue naturalmente aumentar o seu fator de carga. E uma outra coisa é você manter a sua demanda e aumentar o seu consumo. Também você vai conseguir diminuir. Só que ninguém quer aumentar o consumo, né? A gente quer garantir sempre essa eficiência, né? E como é que a gente faz isso? Controle automático de demanda e reprogramação de operação de carga. O que é controle automático de demanda? Você vai lá e percebe que a sua instalação a demanda está crescendo, crescendo, crescendo. Então, vamos desligar uma máquina e depois a gente volta a ligar. Ou então você reprograma a sua carga. Mostrando no gráfico é mais fácil da gente entender isso. Vamos voltar à nossa curva lá. Na nossa curvinha, nós calculamos o fator de carga como a demanda média sobre a demanda máxima, 1.104 dividido por 3.300. Imagine que isso aí fosse uma fábrica, ou então um call center, um ambiente que você trabalhasse, sei lá, como home broker, que você trabalha 24 horas. Então, todos os funcionários trabalhariam durante todo o dia distribuído em suas horas, né? Então, imagine se ele estivesse distribuindo esse funcionamento. As cargas não mudaram, só que eu coloquei um funcionário para vir a partir de meia-noite até 5 horas da manhã. Nas 6 ele foi embora, chegou outro funcionário e entrou, começou a trabalhar. E aí no horário de expediente o chefe vai trabalhar e vai embora no mesmo horário. Mas só que os funcionários começaram a revezar de 6 em 6 horas. Então olha aqui, de 0 a 6 veio um, de 6 às 11 veio o outro, de 12 às 17 foi outro e de 18 às 23 foi outro. Só nessa brincadeira de redistribuição dos trabalhos, né, de você fazendo que uma pessoa chegasse em certo horário, você conseguiu diminuir sua demanda máxima para 2.100 e naturalmente você aumentou sua demanda média para 1.000 e você alterou sua demanda média para 1.100 watts. Então você subiu seu fator de carga de 0,33 para 0,50, apenas deslocando o horário de chegada e saída dos seus funcionários. Aí imagina que deu merda. Em algum momento o meu cidadão ele chegou um pouquinho mais cedo e aí ao mesmo tempo que ele estava lá, o outro funcionário não tinha saído. E ele fez com que a minha demanda máxima nessa brincadeira saltasse de 2.100 para 2.500. E aí se você está falando de conta de energia, de fatura de energia, essa besteirinha de uma hora vai seguir a sua fatura de energia até o final do mês. Por mais que você não tenha esse problema durante o mês todinho, esse dia, essa hora, fica marcada para você nos próximos 30 dias. E aí, o que é a solução que você pode fazer para não ocorrer um problema como esse? É uma questão de controle de carga. Você coloca um controlador de demanda. Perceba o seguinte, quando você desliga um ar-condicionado, você não sente calor na mesma hora. Então, se eu desligar o ar-condicionado e depois de alguns minutos eu ligar ele de volta, você não vai nem perceber a diferença. Então, uma solução que a gente bota normalmente é desligar um componente e depois, quando perceber que a demanda voltou a sair daquele sentido de crescimento, você bota o componente de volta. Então, imagine que você tem agora um controlador de demanda e ele percebeu que aquele cara chegou mais cedo. Então, o cara fez o quê? Ele desligou o ar-condicionado. Quando ele desligou o ar-condicionado, o funcionário chegou mais cedo, está aqui com a energia dele, o chefe está lá, mas o ar-condicionado dele desligou. Só o tempinho enquanto que o outro desligava o computador. No momento que o cara desliga o computador, vamos voltar um pouquinho aqui que eu passei. No momento que ele desliga o computador, aí eu volto à minha condição normal e eu não tenho a minha demanda máxima ultrapassada.
Então entendemos o que é o controlador de demanda e redistribuição de carga. Vamos seguir então. Outro fator de projeto é o fator de simultaneidade. Ele resulta na coincidência das demandas máximas em um intervalo de tempo. O inverso desse fator de simultaneidade também é chamado de fator de diversidade. Mas o que é isso? Vamos para o exemplo. Imagine que você tem um quadro elétrico que está ligando uma motobomba. Qual é a chance dessa motobomba estar ligada em todo o conjunto? É 100%. Mas imagine que você tem um quadro elétrico que não tem só uma bomba ligada. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é a chance que você tem de todas essas bombas estarem funcionando ligadas ao mesmo tempo? Se elas funcionam apenas quando você tem uma redução da água da sua caixa d'água. Aí você pode fazer uma consideração dizendo que elas todas não vão funcionar ao mesmo tempo. Você pode fazer um fator de simultaneidade. Olha, todas elas não vão funcionar ao mesmo tempo, só algumas. Então eu não preciso somar todas as demandas para calcular a potência do meu quadro. Eu posso dimensionar meu quadro para 60% da minha potência total, porque eu considero que todas elas não vão funcionar ao mesmo tempo. Então isso aí seria o meu fator de simultaneidade. Então, representando graficamente, né, ao invés de eu considerar todos os motores funcionando, né, 4.200 watts, no exemplo de cada motor ser de 600 watts, eu poderia tentar fazer algumas considerações sobre o fator de demanda. Então, se eu tivesse fator de simultaneidade de 1, eu consideraria os 7 motores funcionando, potência 4.200. Mas se eu não estou com todos eles funcionando, eu vou considerar que apenas 5 motores estão funcionando ao mesmo tempo, eu tenho aí um fator de utilização de 0,86. Se eu tenho 5 motores funcionando ao mesmo tempo, o fator de utilização de 0,71. Se eu tivesse 4 motores trabalhando ao mesmo tempo, fator de utilização 0,57. Então, ao invés de eu dimensionar o meu quadro para 4.200 watts, eu poderia utilizar um fator de simultaneidade, claro, com bastante critério, né, sabendo que de fato não vai funcionar ao mesmo tempo. E aí eu ser mais econômico na minha instalação, no meu dimensionamento, e considerar uma potência menor. Isso aí eu vou economizar o meu condutor e economizar na potência do meu transformador. E aí segue, né? Vai-se embora. Mas vamos lá. Então você olha para o MAMED, ele vai dar uma tabela sugestiva também, né? De fatores de simultaneidade. Só que eu chamo a atenção que fator de simultaneidade vai muito da característica da sua instalação. Você tem que ter muita segurança em utilizar esses fatores. Então tem um exemplo aqui do MAMED, ele sugere alguns fatores de simultaneidade. Para motores de 3/4 CV, né? Se você tiver dois motores, né? Você imagina que os dois não vão ao mesmo tempo, 0,85. Se tiver 50 motores, 0,40. Né? É só um exemplo. E aí é só um destaque do que eu falei agora, né? Que a gente tem que ter muito cuidado, porque senão você pode subdimensionar. Então, assim, uma média diz que dois motores devem ter um fator de simultaneidade de 0,85. Mas você tem certeza que os dois motores vão funcionar ao mesmo tempo. Se você tem certeza que os dois motores vão funcionar ao mesmo tempo, você não vai considerar um fator de simultaneidade de 0,85. Você vai considerar 1, porque você tem certeza que o motor vai funcionar ao mesmo tempo. Então tem que ter muito cuidado nessa questão dos usos dos fatores de simultaneidade. E o outro fator que a gente considera também é o fator de utilização, que é o que de fato o motor ou equipamento vai utilizar, apesar da potência dele de catálogo ser uma potência diferente. Então, um exemplo aí de fator de utilização. Olha lá, eu tenho um motor com uma potência de 5 HP e a corrente elétrica dele é de 8,46 amperes, né? Mas as condições que a gente pode pensar aqui? Imagine que eu não estou utilizando meu motor na potência total. O meu motor foi dimensionado para 5 HP, mas eu não estou utilizando a minha potência, a minha carga no meu eixo não é de 5 HP, é uma potência menor. Então, se é uma potência menor, quando eu fui lá e medi, ao invés de eu estar medindo 8,46 amperes, eu estava medindo uma corrente menor, eu estava medindo 7 amperes.
Então, se eu medir 7 amperes, é porque, de fato, o meu fator de utilização da minha máquina é de 0,83. Ou seja, o meu eixo, a minha carga, o que esse cara está levantando não é 5 HP, é 83% dos 5 HP. Ele está levantando um percentual menor do que a sua carga máxima. E esse percentual menor está implicando em uma corrente menor. E se você tem uma corrente elétrica menor, você faz o dimensionamento mais conservador, ou mais econômico, sabendo que você não precisa dimensionar um condutor para 8,46 amperes, porque ele só vai passar lá no máximo 7 amperes. O Mamed ele dá também alguns exemplos de fatores de utilização, né? E aí ele segue o exemplo de motores 3 quartos, 0,70, 0,83 para de 3 a 15. Mas enfim, lembrem-se, fator de utilização e fator de simultaneidade, ele é um número que você deve ter certeza de estar utilizando. São ponderações, são considerações que você está fazendo, tendo a assertiva ou a estimativa de que aquele componente não vai funcionar de fato com a potência total que está no dado de placa. Ok? Então, fechamos os nossos 4 fatores de projeto que eles estabelecem o cálculo da minha demanda. É o fator de demanda, que é a demanda máxima sobre a potência instalada, o fator de carga, que é a demanda média sobre a demanda máxima, e os dois fatores que nós temos que ter bastante cuidado com eles, porque são considerações. No caso, o fator de utilização, que é para saber de fato que você tem um dado de placa X, né? No caso, exemplo, a gente 8 amperes e pouco, e aí você, quando mediu lá, viu que é 7. Por quê? Porque a carga, a potência dele que está sendo utilizada não é a de fato 100% da carga, é uma potência menor. E o fator de simultaneidade é aquela condição de que aquelas máquinas não vão funcionar ao mesmo tempo, no mesmo instante de tempo, todas na carga máxima. Ok? E agora, vamos, por fim, fazer a determinação da demanda de potência.